Eu que agradeço o convite, Alexandre. E isso serve como se serve como inspiração para vocês. Eu estudei a minha graduação na universidade pública, fiz o meu mestrado na universidade pública e estou fazendo o doutorado também na universidade pública. O mínimo que eu posso fazer, Alexandre, é atender a sua solicitação. Então, assim, a sua solicitação para mim é quase que uma ordem, tá bom? Então, toda vida que algum professor, algum colega meu me convida, né, para participar, eu que fico agradecido, porque é a forma como eu tenho de retribuir aquilo que a universidade me proporcionou, né? Então, se isso serve de inspiração para vocês, fica aí o recado. Pessoal, eu sou arquiteto de formação, mas sempre trabalhei desde a época da graduação com a área de... Sempre interessei mais para a área de urbanismo e planejamento urbano. Tanto é que os meus trabalhos finais, né, de graduação e os trabalhos finais sempre eram ênfase maior à parte de urbanismo e planejamento. Tive um ótimo professor, que foi o Lemene, o José Berbelino Lemene, não sei se o Alexandre chegou a conhecê-lo, mas era uma ótima pessoa, excelente profissional, excelente professor. E ele que me incentivou e ele que me colocou junto com o conhecimento da geografia. Né? Ele achava isso muito importante. Então, ele que me aproximou do pessoal da geografia. E a primeira pessoa que eu me aproximei da geografia, adivinha quem foi? O Cacau. É que eu estava trabalhando na comunidade pesqueira do Morro Branco e ele me aproximou do Cacau como um primeiro contato. Enfim, o tema que eu vou abordar hoje aqui, Alexandre e vocês, é um tema bem interessante, a área de planejamento urbano, mas também pode ser elevado a um outro nível de escala, que seria o planejamento regional. Mas nós vamos trabalhar aqui com o nível de planejamento urbano, já que a disciplina é geografia urbana. Tá bom? E eu vou trazer para vocês aqui um trabalho que é exatamente o processo de elaboração do plano diretor de Fortaleza, participativo, de 2009. Só que eu não posso trazer o plano todo, porque ele é muito extenso. Então eu combinei com o Alexandre que eu iria tratar exatamente de uma particularidade dele. Pode fechar. Uma particularidade dele, que era a parte do zoneamento, tá bom? Então, como ponto-chave dessa apresentação, nós vamos abordar o zoneamento, tá bom? Alexandre, não sei se fica tranquilo. À medida que tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem abordar, pode me interromper na hora, não tem problema não, a gente vai tirando a dúvida e vai fazendo a exposição, tá joia? Tá Tranquilo. certo. Geralmente eles são meio tímidos, Marcelo, e geralmente escrevem aqui no chat, né? Então, se tiver alguma questão, vocês podem escrever. Se tiver algum problema técnico de microfone, alguns têm, são muito envergonhados, nunca ligam a câmera. E aí eu posso fazer a você, tudo bem? Tem o Wesley também, que é do mestrado. Se quiser, pode perguntar ou fazer as perguntas também, como que é a sua colaboração. Tá, tranquilo. Eu vou, então, pedir autorização para apresentar aqui a minha tela, tá bom? Para iniciar aqui a apresentação. Aqui no começo. Bem, o nosso assunto hoje da apresentação é macrozoneamento, e em específico o macrozoneamento que foi elaborado no Plano Diretor Participativo de Fortaleza em 2009. Para início da nossa conversa, eu gosto sempre de citar alguns elementos que podem nos induzir ou nos conduzir no caminho, primeiro conceitual, para depois abordar uma abordagem mais prática, né? Então, nesse caminho, o livro do Marcelo Lopes de Souza, Mudar a Cidade, é um livro excelente quando a gente trata da parte de planejamento e gestão urbana. É um livro muito bom, eu diria que é um clássico nessa abordagem. Não é o único, tá? Mas é um dos muito bons. E ele vai dizer que o planejamento urbano, e no caso, planejamento urbano e regional, é uma ciência social aplicada. E tem um efeito objetivo direto sobre a vida e o cotidiano das pessoas e do ambiente onde nós vivemos, né?
Então, assim, a atividade o desempenho da profissão de planejamento urbano, ele desempenha uma abordagem específica e ele vai induzir, né, ou seja, vai conduzir um processo do nosso cotidiano, né, sem sombra de dúvida. A gente pode até não perceber, mas que faz. Certo? E o Marcelo Lopes de Souza, ele se apoia em dois autores muito interessantes, dois filósofos, na verdade, que é o Cornélio Castoriadis, que ele vai tratar do princípio da autonomia, né? Então, e ele faz uma crítica muito interessante à representação democrática que nós temos. E o plano diretor, ele aborda muito isso, né? A parte de planejamento urbano e gestão urbana, a parte da representação democrática. Ele se apoia também no Poulantzas, né, Nikos Poulantzas, que vai dizer que o Estado é uma condensação da relação de forças, mas que contribui para a reprodução da acumulação do capital. Então, ele vai dizer que o Estado ele está sempre em constante conflito de forças, né, de atendimento, né, dos seus agentes sociais, mas ele, no final, ele contribui para a reprodução e para a acumulação do capital. Então, esses dois autores, o Marcelo Lopes de Souza se apoia bastante na leitura crítica, né, sobre planejamento e gestão urbana. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que às vezes a gente confunde as coisas, né, mas são diferentes. O planejamento urbano não é a mesma coisa que gestão urbana, né? E ele deixa isso muito bem claro no livro dele, quando ele fala assim, que a gestão urbana relaciona-se com as relações de poder, do aqui e agora, né? E com a implementação das políticas públicas, lógico, né? Enquanto planejar é simular, né, os desdobramentos de um processo de desenvolvimento socioespacial com o objetivo de se atingir algo que não existe. Vejam bem, a gestão ela vai tratar daquilo que existe, o aqui e o agora. Mas o planejamento não. O planejamento é uma atividade onde você vai simular, ou seja, você vai imaginar algo que não existe. Pode ser melhor ou pior do que nós temos, mas a atividade de planejar é imaginar algo que ainda não existe, o que poderá vir a ser, né? Então, e isso é uma atividade extremamente difícil, extremamente complexa, né? O ato de planejar, né? E com relação ao planejamento, já fazendo uma abordagem, começando a abordagem mais específica, não temos como desvincular de dois documentos muito técnicos e muito importantes para quem trata disso, que é a nossa Constituição Federal, e em específico os artigos 182 e 183, que tratam da política urbana, né? E o Estatuto da Cidade, que é de 2001, que é uma lei federal, né? É lei número 10.257. Nós temos até já o Estatuto da Metrópole, né? Mas, considerando que nós vamos abordar hoje aqui a parte de planejamento urbano, então eu não trouxe aqui porque foge do escopo do objetivo da apresentação. Então, esses dois documentos são importantíssimos, eles são documentos técnicos, são leis, né? E eles nos apoiam no sentido de entender e estudar a prática de planejamento urbano. Então, é importantíssimo que vocês conheçam esses dois documentos, eu diria até com certa fluidez, para poder entender como é que se apoia a tarefa de planejamento, que não é uma coisa solta, né? Como eu disse, ela se apoia nesses dois documentos, né? O planejamento urbano, ele tem vários instrumentos. E agora eu que estou dizendo, o Marcelo Lopes de Souza disse que planejamento é diferente de gestão. E eu estou dizendo que plano diretor é diferente de planejamento urbano, né? Plano diretor, o que eu quero dizer é que não é sinônimo de planejamento urbano. O plano diretor é apenas um dos instrumentos que podem ser utilizados e devem ser utilizados para a atividade de planejamento urbano. Então, tem muita gente que confunde, o plano diretor é o planejamento urbano. Não. E aqui eu estou elencando só alguns instrumentos que vocês podem ver que podem ser utilizados na tarefa de planejamento urbano. Então, tem o plano diretor, que talvez seja
talvez seja reconhecidamente um dos mais importantes, mas nós temos o plano plurianual, ou orçamento participativo, nós temos planos de desenvolvimento econômico, nós temos planos de arborização, plano de mobilidade, plano de saneamento básico, nós temos plano de ordenamento costeiro, que é o plano Orla, para os municípios que têm orla marítima ou de lagos, ou rios, né? Então, o plano diretor é um dos instrumentos utilizados para a atividade do planejamento urbano. Certo? Então, é bom a gente deixar isso bem claro, porque algumas pessoas confundem, né, o próprio plano diretor com o próprio plano urbano, planejamento urbano. Né? É um deles. E dentro do plano diretor, nós temos vários componentes. Então, eu estou trazendo aqui para vocês alguns dos principais componentes que constituem um plano diretor. Então, o primeiro deles, e talvez seja um dos mais importantes, é o seu próprio processo de elaboração. Né? Então, vendo aqui, deixa eu só ativar aqui o apontador, para ficar mais claro aqui. Então, dentro do próprio processo de elaboração, já vai se desenhando e se delineando como é que vai ser o plano diretor e a sua gestão do plano. Né? Nós temos o processo de acompanhamento, que é exatamente a gestão do plano. Né? Ele pode ser participativo, pode ser através de comissões representativas, né? Então, que são os conselhos do meio ambiente, os conselhos da cidade, né? Tudo isso tem que estar previsto dentro do plano diretor. O seu processo de financiamento também, ou seja, os investimentos públicos que vão ser realizados de acordo com o que o plano diretor recomenda. Vai vir de onde esse dinheiro? Vai vir do cofre público ou vai vir de alguma recuperação financeira? Né, que tem instrumentos dentro do plano diretor de recuperação financeira do investimento público. Né? Nós temos investimentos próprios, nós temos os consórcios e nós temos as parcerias público-privadas, que inclusive as parcerias público-privadas, elas são corriqueiramente motivos de várias pesquisas, né, a nível de mestrado, até mesmo doutorado, né, as parcerias público-privadas. Né? Então, também faz parte do plano diretor. Né? Nós temos os indicadores urbanísticos. Né? Os indicadores urbanísticos são os elementos que vão dar o potencial construtivo de cada área. Né? E eu chamo isso do uso do solo, ou seja, eu tenho um terreno, vou querer construir nele, né? Então, o indicador urbanístico vai me dizer, assim, quanto que eu posso construir nele, né? Então, é exatamente o potencial construtivo, é o uso do solo. Quanto que eu vou usar do meu solo para poder construir coisas, né? E nós temos as atividades permissíveis dentro também do plano, que é a ocupação do solo. Eu posso, através dos indicadores urbanísticos, construir uma determinada edificação que vai ter um uso específico. Então, esse uso específico são as atividades permissíveis ou toleráveis. Né? Algumas pessoas chamam de permissíveis ou toleráveis. Né? Esses dois juntos, os indicadores urbanísticos e as atividades permissíveis, eles nós podemos chamar de uso e ocupação do solo. Então, esses dois juntos é o que a gente chama de uso e ocupação do solo. Eles que vão dar os parâmetros de utilização do terreno. Ah, Marcelo, quer dizer que eu tenho um terreno e eu não posso construir o que eu quiser nele? Não. Você não pode construir o que você quiser nele, né? Existe toda uma legislação que vai dizer quanto você pode construir nele e o que você pode construir nele, né? Não é só porque você é dono de um terreno, de uma propriedade, que você pode fazer dela o que você bem quiser, né? Você tem o que a gente chama de uso do solo, né? Exatamente os indicadores urbanísticos. E dentro do plano diretor também tem o zoneamento, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Veja bem, ó, quantas de atividades que nós podemos abordar dentro de um processo de plano diretor, tá? Nós vamos abordar somente essa daqui, ó, o zoneamento, certo? E o que é que traz o zoneamento dentro do plano diretor?
ele traz os conceitos, né? Ele traz os principais fundamentos, os objetivos e a caracterização socioespacial. Então, talvez seja, do meu ponto de vista, um dos elementos mais marcantes, inclusive porque ele é forte, porque ele tem uma territorialidade, é ele que marca as zonas onde pode e onde não pode, né? Ele que vai ter que fazer essa delimitação, esse agrupamento dessas áreas, né? Então, ele é um momento bem importante da elaboração do plano, né? Então, é o zoneamento. O zoneamento, junto com os indicadores urbanísticos, formam um par muito forte, mas são independentes, tá? O zoneamento é uma coisa, os indicadores urbanísticos são outros, tá? Mas, através do zoneamento, eu vou aplicar determinados indicadores urbanos para poder promover a minha mudança ou o meu desenvolvimento socioespacial, socioeconômico de determinada área, tá? Então, é o par zoneamento junto com os indicadores urbanísticos, né? Mas nós temos também, dentro do plano diretor, um sistema de transportes, ou seja, o que vai tratar da mobilidade de pessoas e cargas, fluxos e outras movimentações, né? Então, ele vai tratar uma classificação viária, ele vai tratar também da mobilidade, acessibilidade e deslocamentos, tanto de pessoas quanto de cargas, tá? Isso aqui são só alguns principais componentes, tá? Tem outros, né? Então, nós vamos nos aprofundar hoje aqui na tarefa de demonstrar para vocês como é que se dá um zoneamento, né? E quais são as suas limitações e as suas potencialidades, né? Então, dentro de um conjunto de zoneamento, e aí já trabalhando especificamente no plano diretor participativo de Fortaleza, foi elaborado um diagnóstico geoambiental para o município. Esse diagnóstico ele foi desenvolvido em parceria com o professor Meneleu e o professor Marcos Nogueira, né, todos dois da UES, e ele serviu, né, como fundamentação, né, básica, e ele foi possível, através dele, preconizar o nosso zoneamento ambiental, através da delimitação dos sistemas ambientais do município de Fortaleza, né, e da definição da capacidade de suporte em virtude da ocupação e da expansão urbana. Então, esse diagnóstico, ele serviu como fonte de estudo para o nosso zoneamento ambiental e até mesmo para o zoneamento urbano consolidado, tá bom? Através desses dois elementos, da identificação dos sistemas ambientais e da capacidade de suporte dessas áreas, né? Porque a capacidade de suporte nos permitiu compreender as potencialidades, limitações e a ecodinâmica desses sistemas ambientais. Então, de forma bem rápida, eu vou mostrar para vocês como é que se deu esse estudo, né? Que foi um dos estudos que a gente fez durante a elaboração do plano, tá? De forma esquemática, foi abordado primeiro um levantamento de dados, né? Um levantamento de dados, tanto primário quanto secundários, para poder elaborar a nossa vertente ambiental. Essa vertente ambiental foi possível extrair os sistemas ambientais, certo? Então, nesse momento aqui, foram feitos vários trabalhos de campo, né? Nós percorremos a cidade em vários locais, em várias diferentes naturezas, né, da cidade, tanto natureza menos ocupada, quanto aquela natureza já mais ocupada, né? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de fotos que foram do registro fotográfico desse trabalho, né? Que é enorme, é bem interessante, né? Aqui uma planície fluvio-marinha com manguezal, aqui exemplos do tabuleiro pré-litorâneo e aqui do campo de dunas. Certo? Aqui são só exemplos fotográficos, mas esses exemplos fotográficos é interessante porque foram a partir deles que nós podemos fazer nossas verificações e constatar
determinadas características para podermos entendermos como é que está a vertente ambiental no município de Fortaleza. Nós também fizemos um conjunto ou um apanhado de dados secundários, dentre eles a FUNSEMI, né? Aqui, se eu não me engano, é uma distribuição pluviométrica do ano de 2006, que foi o ano que esse estudo começou a ser feito, em 2006, e também um apanhado de mapas e de informações já consolidadas no âmbito da prefeitura. Então, nós conseguimos pegar essas informações, sistematizá-las e incluí-las nesse trabalho de caracterização dos sistemas ambientais que acabou ajudando na elaboração do plano diretor. Essa sistematização de informações foi tão legal que acabou produzindo um material, que foi o caderno de mapas do diagnóstico do plano diretor. São vários mapas, e aqui eu estou trazendo só alguns deles para que vocês possam identificar. Esse daqui é um mapa de solos, né, que é toda a caracterização de solos no município de Fortaleza. Esse daqui é um mapa da cobertura vegetal, que ele foi elaborado a partir de uma análise de imagem de satélite. Se eu não me engano, foi o Landsat. Esse daqui é um mapa de declividade, ou seja, a prefeitura tinha uma cartografia digital. A partir dessa cartografia digital foi possível elaborar um mapa de declividade para identificar, não sei se vocês conseguem perceber no mapa, está pequeno, mas existe uma faixa vermelhinha mais escura aqui assim, ó, que são as áreas de maior declive, né? Então, essas áreas vermelhinhas de maior declividade indicam exatamente áreas, né, que são, pelo menos, a serem observadas na elaboração do plano. E aqui foi um mapa de área de risco, que foi uma mistura, né, uma fusão de várias informações que tinham na prefeitura, foi cruzado com informações de renda, informações de domicílios e informações de assentamentos precários da própria prefeitura. Entendeu? Foi elaborado um mapa e uma classificação de área de risco com base nessas informações. Né? Então, para vocês verem, tudo isso foi checado em campo e foi verificado, né, juntamente, e foi feito um registro fotográfico disso. Então, tudo isso junto serviu para a elaboração dos sistemas ambientais, que é esse mapinha que eu estou mostrando agora aí para vocês, que a partir dele foi possível caracterizar, do ponto de vista ambiental, as características das áreas do município de Fortaleza. Então, foi possível identificar quais os sistemas ambientais que estão atuando aqui no município de Fortaleza, né? Então, só para vocês terem uma ideia, foi possível identificar a área de tabuleiro, que é a grande, maior área do município de Fortaleza. Identificamos uma planície litorânea e vales, normalmente estão associados a planícies fluviais ou lacustres. Aqui, morros residuais, são poucos, são dois só, é o Morro do Caruru aqui e o que fica ali que tem a torre de abastecimento, a caixa... Eita, desculpa, o sistema de abastecimento da CAGES, ali no Ancuri, me lembrei, Morro do Ancuri. Existe uma pequena faixa de transição para a depressão sertaneja e os corpos d'água, né? Então, foi possível elencar esses sistemas ambientais, bem como os seus subsistemas ambientais. Então, por exemplo, a planície litorânea, ela se divide em vários outros subsistemas ambientais. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas para vocês perceberem que foi um trabalho bem detalhado. Cada subsistema ambiental desse, ele foi trabalhado e foi feito e foi elaborado as suas características dominantes. No caso aqui, eu estou vendo aqui a planície fluvial, certo? A planície fluvial, ela é um subsistema da planície daqui dos vales, melhor dizendo, daqui a planície fluvial. Ela é um subsistema aqui do sistema de vales, e para todos esses subsistemas foi elaborado as suas características dominantes, as suas potencialidades, limitações, a sua ecodinâmica e os impactos e riscos, né? Bem na linha, né, do que o Marcos Nogueira pesquisa, né? Afinal de contas, foi ele que coordenou esse trabalho, né? A parte dos sistemas ambientais. Mas isso foi importantíssimo,
porque a partir dos sistemas ambientais e da identificação e da sua classificação através de potencialidades, limitações e ecodinâmica, foi possível identificar os impactos e riscos, a ocupação e as recomendações necessárias para o zoneamento do plano diretor. Então, foi um trabalho fantástico que contribuiu muito nesse sentido. Após a elaboração dos sistemas ambientais, e a partir dele... Pronto, desculpa, estava tendo um barulho aqui. E a partir dele foi possível elaborar o mapa de classificação de cada zona dessa. Então, foi possível identificar as áreas que têm maior risco, menor risco, né? A sua vulnerabilidade, os impactos e riscos e, principalmente, as diretrizes. Então, isso daqui é que foi importantíssimo para que nós pudéssemos ter uma fundamentação na elaboração do zoneamento. Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma zona de recuperação ambiental, né, que já foi já proposto nesse trabalho do diagnóstico geoambiental, e aqui uma zona de relevante interesse ecológico, por exemplo, né? Então, são 2 zoneamentos que surgiram a partir desse diagnóstico. Ainda não é o zoneamento do plano diretor, tá? Mas já se encaminha para uma proposta de zoneamento. Então, o diagnóstico, ele não é só... ele não se contenta somente em identificar e classificar essas áreas, não. O próprio diagnóstico ele já propõe um certo zoneamento, né? E esse zoneamento, ele já nos dá as diretrizes de uso e ocupação para essas áreas, certo? Foi fundamental esse estudo. Um outro estudo que foi paralelo a ele, que foi concomitante, né, e que conversou com ele, e os 2 se conversaram, foi o diagnóstico socioeconômico. Eles estão separados aqui, e foram separados em 2 publicações distintas, eu acho que muito mais do ponto de vista metodológico, né? Mas os 2 levantamentos, eles aconteceram no mesmo tempo e se contribuíram um ao outro, tá? Então, o diagnóstico socioeconômico, ele se utilizou de vários temas de investigação, normalmente associados ao processo de urbanismo, né? Notadamente, nós não íamos pesquisar temas relacionados à agricultura ou processos agropecuários aqui em Fortaleza, né? E ia ser muito pequeno a contribuição, apesar de termos a noção de que durante o nosso trabalho nós identificamos várias hortas urbanas, né? Vários elementos desses de conotação bem pontual. Mas, diante, né, a capacidade produtiva dessas áreas, diante da cidade, não foi considerado nesse diagnóstico, né? Mas ele considerou vários temas, dentre eles a evolução da ocupação no município de Fortaleza, desde os primórdios do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, né, desde quando Fortaleza ainda era uma vilazinha aqui, né, e a sua expansão ao longo do tempo, como é que essas manchas, como é que esse tecido, a gente chama isso de tecido, né, como é que esse tecido ele foi se conformando ao longo do tempo, né. Aqui é um mapa, um mapa do século XIX, né? Na verdade, o mapa não é do século XIX, mas remonta a uma ocupação do século XIX. Esse mapa aqui remonta a uma ocupação do século XX já, né? 1900, aqui já é 1950, né? Por aqui. Podem ver que em 1950 não tinha mais nenhuma ocupação desse lado. E aqui já é um mapa mais recente, né, do século XXI, né, que já foi feito já durante o estudo em 2006. Né? Mas existem outros mapas intermediários entre esses. Né? Isso aqui foi só para a gente identificar o processo de evolução. E o que a gente pode perceber é que em Fortaleza, praticamente não existe mais nenhuma área que não esteja parcelada ou ocupada, né? Existem alguns pequenos vazios, ainda existem esses pequenos vazios nessas áreas aqui,
mas que estão muito mais relacionadas a limitações por conta da planície fluvial e área de inundação sazonal do que propriamente dito por não desejo de ocupação dessas áreas, né? Nós fizemos também um estudo da evolução da densidade populacional, né, desde a década de 70. Se eu não me engano, esse mapa aqui é da década de 70, esse aqui é da década de 80, 90 e 2000. Né? Então, tem todo o processo histórico de evolução dessa densidade. Você pode ver que a densidade da década de 70, ó, a conformação dela, já é bem parecido com essa tipologia de ocupação que foi registrada aqui nesse trabalho. Não, é bem condizente. E a partir de 80, essa densidade ela foi se espalhando, né? E hoje em dia nós temos uma pouquíssima área com uma densidade bem baixa aqui nessa região, né? Nessa região aqui ainda. O resto já está bem ocupado e, de certa forma, até bem denso. Mesmo assim, nós temos algumas áreas que se classificam mais densas, né? São essas duas coresinhas azuis e roxas aqui, elas se conotam com uma densidade muito alta, né? E fizemos também um trabalho na área de serviços e de empregos, né? Ou seja, como é que estava em 2006 a situação dos empregos em Fortaleza, do estoque, né? A gente chamou isso de estoque de emprego, né? E aí nós fizemos o estoque de emprego geral do município de Fortaleza, e a gente percebe que há uma concentração muito grande nessa região aqui em torno do centro, Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, com uma pequena participação aqui do Montese, Parangaba, alguma coisa aqui em Messejana também, de certa forma, com uma boa concentração, e fora isso a cidade não apresenta grandes atrativos com relação ao estoque de emprego. E esses outros mapas aqui são o estoque de empregos, mas de acordo com determinadas áreas. Né? Um é indústria, o outro é serviço, e assim por diante. É só para mostrar para vocês, quem tiver interesse, se for o caso, eu posso depois disponibilizar, tá, esses mapas em formato maior, tá, com resolução melhor, que dá para vocês utilizarem nos estudos de vocês. Tá? Aqui eu coloquei mais com resolução menor para poder apresentar para vocês. Mas esse caderno de mapas, nós temos ele disponível. Depois, por caso, eu posso conversar com o Alexandre e eu disponibilizo o link aí para vocês. Lembrando que esses mapas são públicos, não são meus não, tá? Eu guardei porque eu participei do estudo e tenho eles, tá? Outros estudos que foram feitos com relação ao socioeconômico foi com relação à infraestrutura básica. Esse estudo ele é fundamental para você poder identificar quais áreas estão passíveis de expansão, né? Principalmente esse aqui, que é a rede de esgoto. Então, a gente percebe que o tratamento por rede de esgoto ele se concentra mais ao norte da capital, o que a gente poderia chamar como sendo a bacia hidrográfica, né, da vertente marítima, né? Todo o restante da cidade, ela tem tratamento por esgoto, mas por tratamento isolados, né? Não são conectados em rede. Né? O único local que tem tratamento por rede mesmo é essa região aqui, que está nesse vermelho, a partir desse vermelho e esse marrom mais escuro. Então, aqui que se concentra. Então, a partir desse mapa aqui, esse aqui é fundamental para você poder permitir dizer quais são as áreas que podem se expandir ou não podem se expandir por conta, né, de afetar um sistema ambiental e causar até mesmo a possibilidade, né, de um desastre ambiental maior, né? E que o efeito seria reverso para a própria comunidade que estaria morando lá, né? Esse outro aqui é a população por faixa etária. E esse aqui tem uma curiosidade muito grande, que à medida que a gente foi estratificando a população por faixa etária e mostrando isso nos mapas, o que é que aconteceu? Ó? Esse mapa aqui é a população por faixa etária mais baixa, né? E ela se localiza principalmente aqui, ou seja, de 0 a 1 ano de idade, né? Nós temos uma predominância maior, uma proporção maior, e esse mapa é em percentual,
um percentual maior de crianças de 0 a 1 ano de idade nessa faixa etária. E aqui, ó, bem pouquinho, que é amarelo. Esse amarelo representa um percentual menor. Né? E à medida que as faixas etárias elas vão ficando cada vez mais próximas das faixas etárias mais altas, né? Esse mapa vai se alterando. Ó. De repente, o mais escuro agora está aqui, mais espalhado. Agora, ó, ele já se mudou completamente. Né, ó. Então, assim, aqui são os jovens, né? Aqui já são os adultos, né? Você pode ver que ó, a comparação desse mapa aqui, onde eu tenho mais jovens e mais crianças nessa área, e aqui, de repente, elas somem, né? Elas já não são mais o percentual aqui. Então, o percentual de adultos e idosos já se concentra mais nessa área, né? E quando a gente trata dos idosos, aí é que a concentração é mais forte mesmo, ó, nessa área aqui, ó. Né? Então, essa área aqui eu tenho um percentual maior de idosos do que nas outras áreas. E ela é exatamente o inverso desse aqui, ó, do seu mais novo aqui, ó. Né? Então, assim, vários estudos foram feitos para identificar as razões disso, né? Está lá no diagnóstico. Só estou mostrando os mapinhas aqui, porque os mapinhas ficam mais fácil de mostrar do que os textos, né? Foram feitos estudos também com relação à distribuição de renda e a sua relação com o crescimento populacional. Né? Então, aqui no caso, a gente pode ver até que há uma dicotomia, né? Ou seja, onde há uma concentração de renda mais forte, que é nessa área aqui, ó, nos bairros dessa área, é exatamente o oposto onde há o crescimento populacional, né? E essa área de alta renda, ela os mapas já se afinam mais com esse desenho aqui, desse mapa e desse, né? Já se configuram mais com esses dois mapas, né? Então, foi também feito estudos nessas linhas, né? Estou trazendo os mapinhas aqui que é mais fácil mostrar. E agora o macrozoneamento, propriamente dito, do plano diretor, tá? Pessoal, os mapas que eu vou apresentar aqui, é bom deixar claro que são os mapas que foram a proposta do macrozoneamento. Não são os mapas que estão em vigor hoje, tá? Afinal de contas, essa proposta de macrozoneamento, ela foi aprovada em 2009, é uma lei municipal, né? É uma lei municipal que foi aprovada em 2009, e de 2009 para cá, né, 2021, já sofreram algumas alterações. Algumas, por sinal, até bem de caráter bem duvidoso. Mas faz parte do jogo político, do processo político. Né? Os mapas que eu vou mostrar aqui para vocês são os mapas do projeto original, tá bom? Não são os mapas que foram aprovados e que estão em vigor agora no momento. Tá bom? São os mapas que saíram da contribuição desses dois estudos, do diagnóstico geoambiental e do diagnóstico socioeconômico, tá bom? E o primeiro deles é o zoneamento ambiental, que é essa área verde aí, né? Então, toda essa área verde foi considerada como a grande zona, ou macrozona ambiental. E tudo que não é verde, né, é a macrozona de ocupação urbana, certo? Então, tem essa divisão bem clara, certo? Porque toda essa área verde aqui, ela foi tratada diferenciadamente dessa, já que a ocupação urbana nessa área, ou ela é bem restrita, ou ela é até indesejada, em alguns momentos, né? Ou até mesmo não permitida. Vocês vão ver isso. E a ocupação nessa área que não é verde, que é a zona de ocupação urbana, ela é permitida, desde que respeitado alguns critérios e alguns parâmetros. Então, é essa lógica que vocês vão ver, tá bom? Então, dentro do macrozoneamento, é interessante que o macrozoneamento ele traz os objetivos gerais da política urbana. E isso é a parte conceitual do plano. Ou seja, o macrozoneamento ele foi elaborado e ele se propõe a quê? Né? Então, são exatamente os objetivos gerais que o macrozoneamento ele pretende alcançar. Né? Ou seja, está lembrado lá do começo da nossa apresentação, que Marcelo Lopes de Souza disse
que planejar é imaginar algo que ainda não existe, né? Então, essa é a tarefa, né? Então, assim, quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar com esse macrozoneamento, né? Está aqui escrito, né? É o planejamento, ordenamento e controle do uso do solo, né? É a função social da propriedade, elemento fundamental nesse plano. Sem isso aqui, o plano diretor ou qualquer outra política urbana, ela está inviabilizada, porque não vai ter o mínimo de justiça social, né? E combater a retenção especulativa do imóvel urbano, também faz parte do macrozoneamento. O reconhecimento das áreas de ocupação irregular, precária e em situação de risco, né? Então, assim, o plano, veja que eu suprimi aqui alguns objetivos, porque eu estou trazendo só aqueles que eu achei mais importante trazer aqui para você, mas existem outros, tá? Existem outros. Esses aqui foram que eu trouxe para vocês para ter mais importante. Então, o macrozoneamento, dentro do plano diretor, ele tem essa importância, que é de fazer um vínculo entre o território, ou seja, o território e a territorialização da política pública, da política urbana, com os conceitos e os objetivos que se pretende alcançar. Então, ele faz esse vínculo, daí a sua importância, né? E ele tem que deixar isso registrado, ou seja, o macrozoneamento ou o zoneamento urbano, ele vem a propósito de quê? Né? Então, está aqui escrito, né, que são as nossas diretrizes que foram registradas no plano. Essas diretrizes, elas precisam daqueles indicadores urbanos que eu falei lá na frente, perdão, lá no começo da apresentação, né? Então, são os indicadores urbanos associados a esse macrozoneamento ou ao zoneamento que vão promover, né, a implementação dessas medidas, tá bom? E o macrozoneamento, ele se divide, né? Optamos por fazer dessa forma, né? Entre a ocupação urbana e a proteção ambiental. Então, existe toda essa área verde, que é a proteção ambiental, existe toda essa área que é não verde, que é a ocupação urbana. E elas foram caracterizadas de acordo com alguns princípios, né? Tá aqui os princípios que nortearam a caracterização dessas duas macrozonas, né? Mas cada macrozona dessa, ela se subdivide ou se detalha em várias outras, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou trazendo toda essa macrozona ambiental, né, que está tudo verde aqui, para esse mapa aqui que já está colorido. Então, toda aquela área verde, ela está classificada e detalhada nesse outro mapa. Marcelo, de onde é que veio essa subdivisão? Lá do diagnóstico geoambiental, né? E dos nossos diagnósticos socioeconômicos, onde nós podemos identificar e classificar essas áreas de acordo com os usos atuais, com os sistemas ambientais característicos e com o futuro desejado. É um negócio bem complexo, mas é por aí mesmo, tá, pessoal? Então, ó, qual é o grande objetivo? Deixa eu ver quanto é o tempo que está aqui, pessoal. Já. Vamos lá. Qual é o grande objetivo dessa macrozona ambiental? Né? Proteção, preservação e recuperação. Porque nós identificamos áreas que não deveriam estar ocupadas e estavam ocupadas. Então, nós identificamos áreas que estavam degradadas e que não deveriam estar degradadas, que poderiam não estar degradadas, melhor assim, né? Então, o macrozoneamento ambiental, diante toda essa sua classificação aqui, que eu vou falar já quais são essas áreas aqui, ele se propõe a proteção, preservação e recuperação. E está aqui os objetivos, ó, proteger, recuperar e regular os usos. Tá? E aqui estão os outros objetivos, dentre eles, ó, nós temos aqui, ó, limitar a expansão urbana, né, nos limites da macrozona ambiental, ou seja, a ocupação urbana ela pode acontecer, mas dentro dos limites, né, dentro de determinadas condições dessas zonas. Ele prevê também um sistema municipal de áreas verdes e de unidades de conservação,
Eu não sei se o pessoal chegou a implementar isso aqui, né, na prefeitura, na gestão do plano, não sei se isso se concretizou, né? Mas a macrozona ambiental, ela se subdivide nessas 3 áreas, ó. Zona de preservação ambiental, que é conhecida como ZPA, zona de recuperação ambiental, ou ZRA, e a zona de interesse ambiental, ou a ZIA, né? Então, essas cores aqui, elas vão determinar exatamente o meu nível de classificação de cada área dessa. E como eu falei, o porquê dessa diferenciação? De acordo com o levantamento que foi feito no diagnóstico ambiental, socioeconômico, com os usos que estavam sendo praticados naquela área e os usos propostos ou adequados para essas áreas. Então, começando aqui pelo verde mais escuro, ó, nós temos a zona de preservação ambiental, que é esse verde mais escuro aqui, que está lá no mapa. Nós temos a zona de preservação ambiental 2, esse azul, que é a faixa de praia, que é esse azulzinho aqui, não sei se dá para vocês perceberem aí no mapa, azulzinho mais escuro aqui, ó. E ele vai todo o nosso litoral aqui. E nós temos a ZPA 3, que são as 3 zonas de preservação ambiental. A 3, ela é essa laranja, que ela é a preservação ambiental do Parque Municipal Natural das Dunas da Sabiaguaba. Então, à época, nós já identificamos que essa área era uma área extremamente frágil e já colocamos dentro do plano a sua delimitação, que futuramente ela virou o Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, e já estava aqui dentro do plano, a sua delimitação. Eu não sei se a delimitação real do parque ficou exatamente igual à do plano, porque o plano saiu antes, né, do que a área do parque, né? Nós temos 3 zonas de interesse ambiental, que são esses azulzinhos aqui mais claro, azul esverdeado, né, que são esses 3 verdes. A do Cocó, que é esse aqui, a da Praia do Futuro, e aqui a da Sabiaguaba, que seria uma zona de amortecimento para o parque, tendo em vista que na área do parque não é permitido nenhuma, devido à sua classificação no sistema de unidades de conservação federal, ela não teria nenhuma atividade a não ser científica, né? A não ser científica. Então, foi criada aqui uma zona de amortecimento para que essa zona de amortecimento pudesse garantir que fosse preservado as características naturais aqui do parque, né? Então, foi criada essa zona aqui, zona de interesse ambiental, como uma zona de amortecimento. Ela é permitido o uso, só que com determinadas restrições, até eu diria bem severas, bem limitadoras, tá? Então, aqui, essas áreas verdes mais escuras são todas as áreas que não são passíveis de ocupação de forma alguma, né? E esse verde mais claro é a zona de preservação ambiental. É uma zona ou uma área que é permitido construir, só que de forma mais restrita, assim como as zonas de interesse ambiental. É por isso que existem essas classificações, porque cada zona dessa, ela possui usos e ocupações específicos, tá? Eu ir para o próximo zoneamento aqui. Então, assim, tudo que não é zoneamento ambiental é zoneamento de ocupação urbana. Então, foi feito também, né, semelhante ao zoneamento ambiental, o zoneamento da macrozona de ocupação urbana, que também possui subdivisões, certo? Então, aqui é que se destina o macrozoneamento, né, a dinamização do uso e ocupação do solo, né? Então, nessas áreas que estão coloridos aqui, do azul mais claro até o azul mais escuro, e do amarelo mais claro até o marrom, são áreas onde a ocupação e o uso são permitidos, né? Talvez com menos restrição do que no zoneamento ambiental, que está toda uma mancha verde agora aí no mapa, né? Então,
o zoneamento ambiental voltou a ser toda uma mancha verde aqui, né? Ó, porque ele já está detalhado lá no outro mapa. E qual foi a grande lógica desse zoneamento da ocupação urbana? Eu vou tentar resumir aqui um diagnóstico que tem mais de 300 páginas em uma fotografia, tá, pessoal? Mas o que é que nós identificamos de forma sintética e objetiva, né? Nós identificamos que havia uma expansão da cidade através da população de poder mais aquisitivo, que é quem promove uma renovação mais forte, né, do tecido urbano, né? São as populações de maior renda, uma dinâmica maior. Não é que de população de baixa renda não faça, ela faz. Só que a dinâmica da população de alta renda é uma dinâmica mais forte, né? E o mercado imobiliário está junto dela, né? Então, esses dois juntos, né? Alta renda com o mercado imobiliário, eles formam um par, né? Que fica difícil a gente controlar. Enfim, mas o que é que foi possível nós identificarmos? Que, primeiro, né? E isso aí não é nenhuma novidade, todo mundo que... eu acho que esse aspecto é tratado na primeira aula de geografia urbana ou na primeira aula de urbanismo que se está na faculdade de geografia, arquitetura ou sociologia. É que o padrão da nossa cidade de desenvolvimento ele é radial concêntrico. Acho que vocês já ouviram falar nisso, né? E o que seria o padrão radial concêntrico? É que, a partir da área central de Fortaleza, né, que foi a sua origem, né, do seu povoamento, né, então, o nosso desenvolvimento seria realizado através de círculos concêntricos, através desse centro original, digamos assim, né? Então, é o que a gente chama de padrão radial concêntrico. Isso não é característico só aqui de Fortaleza. Eu diria que quase todas as capitais do Brasil, eles se perpetuam esse padrão radial concêntrico. Aqui também se efetivou isso, só que com uma pequena característica. Além do padrão radial concêntrico, ele se concentrou em um determinado setor. Então, além de ser radial concêntrico, ele é setorizado, né? Então, ele se concentrou nesse setor aqui, ó, onde eu estou passando aqui o cursor, né? Então, através desse setor, onde nós podemos identificar que há uma dinâmica maior, né, de renovação e de procura, né, do mercado imobiliário e das populações de maior renda, né? Então, além de ser radial concêntrico, ele é setorizado, ou seja, ele está restrito a esse setor. Ele não consegue, de forma ampla, atingir um desenvolvimento radial concêntrico mais natural, como seria, né? Seria por faixas, né? Então, ele é concentrado nesse setor. Concomitantemente a isso, o que foi que nós identificamos de forma clara é que essa região aqui, né, ela é uma região que tem baixíssimo atendimento de infraestrutura, e principalmente de infraestrutura básica de rede de esgoto. Enquanto que essa daqui não. Essa daqui nós temos uma rede de esgoto plena, possível de ser utilizada, inclusive subutilizada, segundo várias reuniões técnicas que nós tivemos junto com o pessoal da CAGES, né? Então, qual foi a lógica do zoneamento de ocupação urbana? Dar uma freada, tentar dar uma freada nesse vetor de expansão, onde está essa seta amarela aqui, onde está essas duas áreas amarelas, o amarelo mais claro e o amarelo mais escuro, dar uma freada aqui e tentar, já que o plano diretor é isso, é uma visão de futuro, né? E tentar incentivar esse vetor de expansão para cá, no sentido de utilizar uma infraestrutura que já existia aqui, não só de esgoto, mas de um conjunto de infraestruturas que existem aqui, e promover, né, um desenvolvimento radial concêntrico mais uniforme, que não fosse exclusivamente através de um setor, né?
Então, a lógica do plano do zoneamento de ocupação urbana é essa, né? Então, ele intensifica a ocupação do solo de forma a promover a sustentabilidade urbanística e ambiental, né, em outras palavras, né? Ele tenta trazer a função social da propriedade, tendo em vista que nessa região aqui nós identificamos, junto à prefeitura, que tinham muitas propriedades, né, pouco utilizadas ou subutilizadas, né? E compatibilização desse zoneamento com os elementos característicos da paisagem, do patrimônio histórico e cultural, também foi outro objetivo do macrozoneamento, vocês vão perceber um pouco mais à frente, né? A elaboração de planos específicos, o plano diretor, por si só, ele não consegue dar conta de toda a realidade, isso é fato, ele precisa de planos específicos complementares a ele, né? Ele prevê também núcleos habitacionais de interesse social e também projetos de habitação de interesse social e de mercado popular. Então, tudo isso aí foi desenvolvido como sendo um objetivo, né? No caso aqui, eu trouxe os objetivos da zona de ocupação preferencial 1, que é essa aqui, ó, ZOP 1, que é essa que está de vermelho aqui no mapa, né? Que é essa que está de vermelho. Então, se eu olhar aqui para a legenda do mapa de ocupação urbana, eu vou perceber que esse gradiente que vai do amarelo até o marrom mais escuro, ele também indica a condição de ocupação, incentivo de ocupação de cada área, né? Então, o amarelo, ele foi menos desejado a ocupação nele, e o marrom e o vermelho foram as duas com maior intensidade, o maior incremento, o maior direcionamento das políticas públicas para a ocupação, né? Na verdade, e nós tivemos várias reuniões, né, várias assembleias, vários congressos, o que nós identificamos é o seguinte, é que o mercado imobiliário ele estava visualizando essa área como uma possível área de expansão daqui, já que esse mercado aqui ele já está praticamente consolidado, pouquíssimas áreas de expansão, né, que é a parte da Aldeota, Meireles e um pouco aqui do Dionísio Torres, e ele estava investindo nessa área. E nós dissemos que o mercado imobiliário, através desse plano, foi o seguinte, mercado imobiliário, vamos dar uma freada aqui, que aqui não é uma área muito boa para você investir, não. Bom para você investir vai ser aqui agora, ó, nessa área. Então, a gente, através do zoneamento e dos indicadores, apontamos, né, um caminho diferente, e isso foi um conflito a ser trabalhado durante a elaboração do plano, né? Foi bem conflituoso esse momento de pactuação, né? E dizer assim, ó, mercado imobiliário, existe uma área para você investir melhor aqui, é melhor para você e é melhor para a cidade, né? Então, foi um momento bem conflituoso, assim como tivemos vários outros momentos conflituosos durante o plano, né? Inclusive com outros agentes sociais, de uma forma bem ampla. Mas é a partir desses conflitos e desses pactos, né, que a gente consegue, né, gerar um elemento de pactuação. Dando continuidade, e talvez perto já de concluir, viu, Alexandre, para abrir o debate, o zoneamento das zonas especiais. E o que é que são essas zonas especiais? Ora, eu mostrei para vocês aqui que o plano, pelo menos o macrozoneamento, ele se dividia em duas grandes áreas, que era a macrozona ambiental, que era essa verde, e a macrozona de ocupação urbana, que é a área não verde. Cada uma tinha o seu detalhamento. A macrozona ambiental tem a sua especificação de uso e ocupação. A zona de ocupação urbana também tem os seus objetivos e a sua ocupação, certo? E as zonas especiais são aquelas zonas que têm que ser tratadas de forma especial, como o próprio nome está dizendo, né? Então, nós elaboramos esse planejamento e elaboramos esse zoneamento, onde
o zoneamento das zonas especiais, ele se sobrepõe ao zoneamento urbano e ao zoneamento ambiental. Pela sua característica de especialidade, ele se caracteriza com um tratamento à parte e ele tem, hierarquicamente, um tratamento superior do que o tratado no zoneamento urbano e no zoneamento ambiental. Então, o zoneamento especial funciona quase como um carimbo, né? Vocês estão vendo esses desenhos coloridos, né? Então, funciona quase como um carimbo. Pá! Né? Então, está carimbado no mapa que essa área tem alguma zona especial aqui. Essa zona especial, o que está previsto para ela, se sobrepõe ao zoneamento urbano e ao zoneamento ambiental. Tá bom? Então, é essa característica do zoneamento especial. E dentro das classificações de zonas especiais que nós identificamos para Fortaleza, estão as zonas especiais de interesses sociais, que são as ZEIS, que são essas vermelhinhas que estão aqui, né? Ó, essas vermelhinhas só com contorno vermelho, né? Ó, que são espalhadas por toda a cidade, né? Nós temos as zonas especiais ambientais. As zonas especiais ambientais na legenda, essa cozinha aqui, amarelo bem clarinho, né? Que as zonas que são, se não me engano, são 3 zonas especiais ambientais. Essa daqui, perdão, são 4. Essa aqui próximo do aeroporto, onde tem inclusive um equipamento aqui do Exército, ou é da Aeronáutica, não me lembro muito bem. Aqui é do Cambeba e aqui do Curió. Então, são 4 zonas especiais ambientais. Nós temos também as zonas especiais de dinamização urbanística, e elas não têm um zoneamento específico, ficou apontado dentro do plano diretor para que fosse feito um estudo específico dessas áreas, para que houvesse um zoneamento específico para ela, com os objetivos específicos, tudo bem detalhado. Ou seja, o próprio plano diretor reconhece que ele não tinha capacidade de tratar essa informação dentro do plano diretor e apontou a necessidade de se elaborar um novo plano e um plano específico para tratar da dinamização urbanística e socioeconômica dessas áreas. Mas essas áreas foram identificadas, tá? Elas foram identificadas, Messejana, Parangaba, Montese, Centro, Barra do Ceará, elas foram identificadas, tá? Mas ela só não foi feito mais um estudo mais detalhado e específico, devido à sua complexidade. Nós temos as zonas especiais de preservação do patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico, que são as ZEP, que, se eu não me engano, é essa cozinha, essa amarelinha mais clara, que está aqui nessa região, e essa aqui da Parangaba, né? À época, eu me lembro que a gente queria ter criado uma ZEP aqui também, próximo à casa do José de Alencar, né? O sítio do José de Alencar, mas não foi possível, não tivemos demanda para isso, né? Foi retirado. Na verdade, eu acho que não foi nem colocado como uma proposta, mas teve esse anseio, me lembro dele aqui. E as zonas especiais institucionais, que são essas cores magentas aqui maiores, que são grandes equipamentos que existem na cidade, né? No caso aqui, o campus do PC, vocês conhecem bem. Aqui o 23BC e o 10º GAC. Aqui o aeroporto e a aeronáutica. Aqui, se eu não me engano, é o campus do Itaperi. Aqui eu acho que é... Eita, ali o centro administrativo do BNB, né? Centro administrativo do BNB. E aqui o centro administrativo do governo do Estado. Governo do Estado. Então, a identificação dessas áreas é importante, porque o zoneamento, os indicadores, os objetivos dessas áreas, elas são caracterizados de forma específica. E eles se sobrepõem ao macrozoneamento. Então, por exemplo, o que a gente pensar aqui para uma ZEIS, a ZEIS ela vai sobrepor, onde ela tiver, o macrozoneamento urbano e o macrozoneamento ambiental. Então, ela tem um poder maior.
da mesma forma como as zonas de interesse ambiental, né, e os equipamentos aqui institucionais. E, se eu não me engano, os equipamentos institucionais, tem a Unifor também aqui, ó, como equipamento institucional. No plano foi colocado a obrigação desses equipamentos elaborarem planos diretores específicos, né, de desenvolvimento de suas áreas, de suas delimitações, né? E aqui, só por curiosidade, eu trago aqui um artigo que trata das zonas especiais de interesse social, que são as ZEIs, né? Então, elas são... Isso foi uma conquista muito grande no plano. Isso aqui nós temos que reconhecer que nos planos anteriores, nem no processo de revisão anterior do plano, essas ZEIs não se efetivaram no plano, e nós conseguimos fazer com que elas se efetivassem no plano, e elas são específicas para a promoção da regularização urbanística e fundiária das populações mais carentes, e também, bem como dos programas habitacionais de interesse social e mercado popular para essas áreas, né? Então, foram identificadas três tipos de zonas, que eram as ZEIs 1, 2 e 3, que, se eu não me engano, eram zonas... as ZEIs 1 eram zonas de ocupação já consolidada, as ZEIs 2 eram zonas de habitação de interesse social, já também consolidadas, mas através de conjuntos habitacionais ou mutirões, que já tinham um certo grau de organização, por menor que fosse. E a 3 eram zonas de vazio, ou seja, eram áreas possíveis de serem utilizadas para a promoção de programas relacionados à habitação de interesse social. Então, eram as ZEIs de vazio. E o que são essas ZEIs de vazio? Eram, às vezes, áreas que dentro delas tinham quadras ou grandes áreas de quadras ainda não loteadas, ou com o loteamento ainda não implementado, ou com loteamento implementado, mas ainda não edificado, né? Então, eram conhecidos como ZEIs de vazio. Por quê? Porque estava em terra natural ainda, ou seja, não havia sido construído nada nelas, né? Então, poderiam ser utilizadas para fins de promoção das políticas habitacionais. E isso foi um grande embate que nós tivemos, porque as ZEIs, as zonas especiais, assim como as ZEIs, elas não identificam somente as áreas públicas, né? Mas elas identificavam também a propriedade pública e a privada. Então, a propriedade particular, ela estava incluída dentro do plano de regularização das ZEIs. Tá? E isso foi um embate também muito grande. Aqui é um mapa específico das ZEIs, que eu trouxe para vocês, que até eu já falei, que são as ZEIs 1, que é a ZEIs de ocupação, as ZEIs 2, que são de conjuntos habitacionais já consolidados, com certo grau de organização, e aqui as ZEIs 3, que eram as ZEIs de vazio. Então, esse vermelho mediano aqui, ó, que é esse vermelho mediano, que são as ZEIs 1. Aqui eu tenho o marrom, aqui um exemplo de ZEIs 2, marrom escuro, tá vendo? Ó, aqui é outro marrom escuro. E as ZEIs 3 de vazio são essas grandes áreas aqui, ó, alaranjadas, certo? Ó, que poderiam ser utilizadas como elementos de política habitacional de interesse social. Bom. Mas o plano diretor, ele é um instrumento político, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma particularidade, que é para vocês verem a diferença entre o que foi proposto, né, através dos estudos e de todo o processo participativo, de congressos, seminários, dos estudos técnicos, de tudo isso, com a proposta que foi aprovada, já que é um instrumento político, né? Então, a decisão final não é democrático pleno, é democrático
representativo, né? Como critica o Marcelo Lopes de Souza através do Castoriadis, né? Que ele faz uma crítica muito grande a esse nosso sistema de representação. E ele traz essa crítica para dentro do plano diretor. Exatamente por isso. Porque durante o processo de elaboração do plano, foi pactuado, por exemplo, só estou trazendo esse exemplo aqui pontual para vocês verem o nível de representação que nós temos, né? Ou seja, até que ponto vai o nosso sistema democrático de pactuação social, né? Então, aqui nós temos uma ZEIS de vazio, que era delimitada através desse grande retângulo, eu acho que vocês conseguem perceber, né? Através desse grande retângulo, que é o corredor da Santos Dumont. Essa linha preta aqui é o corredor da Santos Dumont, ó, que vai até a Praia do Futuro, que sai do centro, né? Ó, que sai do centro e vai até a Praia do Futuro, a Santos Dumont. E nós pactuamos isso, né, como um elemento, e foi entregue à Câmara Municipal dessa forma, né, essas ZEIS de vazio, de um lado e do outro, né? Ou seja, do lado norte da Santos Dumont e do lado sul da Santos Dumont, havia toda essa grande área como área de ZEIS. Ou seja, dentro desse corredor da Santos Dumont, nós imaginamos, e isso foi pactuado, que poderíamos trabalhar a política habitacional. E a gente tinha margem para isso. Tinha vários terrenos aí que não estavam em uso há muito tempo, né? E que poderiam ser utilizados para fins de regularização da habitação social. E aqui do lado direito, ó, eu estou mostrando aqui para vocês o que foi que a Câmara Municipal, né, aprovou, né? Então, saiu um novo desenho a partir das discussões da Câmara Municipal. Então, a nossa democracia representativa, que são os nossos vereadores, aprovaram algo diferente do que foi pactuado socialmente, né? Então, essa grande área laranja, que seria uma ZEIS de vazio, que pegaria o sul da Santos Dumont e o norte da Santos Dumont, ficou resumida a uma pequena faixa aqui ao norte da Santos Dumont. Aqui é a Avenida Santos Dumont, essa linha vermelha aqui, essa linha preta onde eu estou passando o cursor, e ficou restrita a uma pequena área ao norte aqui da Santos Dumont. Toda essa área sul da Santos Dumont e essa área limítrofe também aqui da Santos Dumont, ela foi retirada como proposta de ZEIS. Então, assim, para vocês perceberem que o plano diretor, por mais que se diga que ele é um instrumento técnico, é um instrumento social, é um instrumento participativo, na verdade ele é tudo isso. Ele é tudo isso junto, mas fundamentalmente ele é decidido a nível da pactuação política, né? E é nessa linha a crítica que o Marcelo Lopes de Souza faz, né? Da crítica da nossa representação democrática, né? Que ela não é uma representação social, né? Tanto é que uma coisa que foi pactuada nos congressos, nos seminários do plano diretor, dos processos participativos, onde vários agentes sociais estavam presentes, né? Foi pactuado, foi elaborado de forma diferenciada, né? Isso aqui eu trouxe para vocês. E essa imagem aqui que eu estou passando com sua direita é uma imagem do mapa que já foi aprovado, tá? Então, isso aqui já não é mais proposta, isso aqui é o que está na lei, né? Foi a alteração da proposta para o que está em vigor. Mas, para finalizar, o plano diretor é um instrumento político, sim, mas ele é construído socialmente. Então, assim, cabe a nós, cada um, dentro da sua esfera de atuação, né? Vocês enquanto estudantes, vocês enquanto profissionais pesquisadores, que eu me enquadro nessa mesma linha, temos que desenvolver dentro do nosso campo de atuação, né, para que esse elemento seja construído socialmente, né? Então, tem pessoas que se dedicam mais aos estudos dos indicadores urbanísticos, tem gente que estuda mais a parte de gestão urbana, tem gente que estuda mais os processos participativos, né? Mas
mas, de uma forma geral, ele é construído socialmente. Então, para finalizar, eu trago aqui uma consideração da professora Aldaísa Sposati, né? Um livrinho dela antigo, que eu guardo aqui, um daqueles livros que a gente encapa né? Faz uma proteção na capa, né? Passa um plástico na capa para ele durar mais, né? Esses é um desses livros. Que ela fala que nós temos que construir utopias de qualidade de vida e de inclusão social, ou seja, nós temos que pensar algo que ainda não existe, né? E isso faz parte de construir utopias, né? Mas ela aponta um caminho possível, né? E que é um caminho cíclico, né? E que aborda essas 4 esferas, né? E que você pode começar por qualquer uma. Portanto, desde que você comece por ela e retorne a ela própria. Então, eu posso começar por construir uma leitura que supere as análises setoriais, mas eu tenho que necessariamente passar por uma visão de totalidade da cidade. Eu não posso fazer análises setoriais somente, mas eu tenho que analisar a cidade, incorporando as suas diferenças e de uma forma mais ampla, com todos os processos a qual ela está envolvida. Mas eu também tenho que aproximar o cotidiano dos moradores da cidade, né? E a consciência das condições de vida discrepantes em que eles vivem, né? E tenho que construir referências sobre padrões de condições de vida e satisfação de necessidades. E a partir daí, esse ciclo, né, que ela trata nesse livro, né, que ela diz que são as utopias de qualidade de vida e inclusão social. Pessoal, e Alexandre, eu termino por aqui. Eu espero que, vejam bem, de todo o conjunto de informações que foi possível nós abordarmos, eu trouxe apenas uma pequena fatia dele, que é a parte de macrozoneamento, né? Então, vocês têm que perceber que é uma coisa muito setorial que eu trouxe aqui para vocês, mas que essa pequena fatia setorial se enquadra e se encaixa num conjunto maior, né, que chama-se planejamento urbano, plano diretor e, acima dele, o planejamento urbano. Pessoal, só para finalizar a apresentação, aqui está o meu e-mail, se alguém quiser passar alguma mensagem, certo? Eu vou ficar aqui ainda para fazer algum debate com o professor Alexandre, quem registrou alguma dúvida, tá bom? Mas quem quiser anotar de antemão, o meu e-mail está aí, e eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para o Alexandre passar para vocês, tá bom? Obrigado, Marcelo. Eu vou concluir aqui. Riquíssima fala. Tem até algumas perguntas já, vou passando aqui já para os colegas. Só levando em consideração, para nós fazermos um link com o que o Marcelo tem. Então, Marcelo aponta toda uma experiência e nos aproxima, né, nos introduz às dimensões técnicas da elaboração, sobretudo de determinadas etapas do planejamento urbano. Então, ele faz isso com muito detalhe, inclusive quando traz a ideia do macrozoneamento para a análise central, onde ele vai apontando etapas, onde ele vai nos detalhando como se faz um diagnóstico, como se monta uma equipe, quais são os dados, as informações primárias que se busca, a maneira e a cartografia para representar tudo isso. Então, tem uma contribuição técnica significativa na sua apresentação, ao passo que quando ele vai fazer, inclusive, uma crítica a esse processo, e uma crítica que está apontada para uma série de dimensões, né? E aí vai nos levando a discussões teóricas que nós já fizemos até então. Aquela velha discussão que todo mundo acha batida, mas dos agentes produtores do espaço urbano, né? O Marcelo não usou exatamente essa terminologia, mas quantas e quantas vezes ele trouxe exemplos acerca de o que é pactuação política, como se decide o resultado de um processo de diagnóstico, de planejamento. Então, há uma dimensão técnica significativa, importante, que leva em consideração os aspectos ambientais, como é que eu vou interpretá-los, o seu valor, ao mesmo tempo, toda a expansão e a dimensão socioeconômica do uso e da ocupação, das características próprias da nossa cidade ou das cidades brasileiras, mas como as decisões para isso, quer dizer, essa cidade do futuro que se pensa,
ou os objetivos desse planejamento estão atrelados a decisões que fogem dos conhecimentos técnicos exclusivamente, né? Porque aí vai levar em consideração a organização social e política que nós dispomos, inclusive com os mecanismos de democracia e com o Estado que nós constituímos, com as representações, e aí na prefeitura, sobretudo, o Poder Executivo tem um papel de fomentar esses estudos, né, Marcelo? Ele que geralmente contrata as empresas, ele que lança na Câmara as propostas, com mais ou com menos participação, mas é a Câmara de Vereadores que vai fazer essa discussão e, em última instância, aprova, como foi o caso que o Marcelo finalizou aí, ao lembrar das ex de vazio, as ex 3, né, os ônibus especiais, que, 2009, o Marcelo coloca que foi apontado essas ex, mas só agora, em 2019, 2020, a prefeitura, a nível né, aí do prefeito e do IPLANFOR, é que contratou, inclusive, universidades para elaborar projetos específicos para alguma dessas leis. Essas leis de ocupação consolidada, que até o UFC participou em relação ao PSI, ao Bom Jardim e ao Poço da Draga, mas também teve participação da UES, da Unifor. Então, passaram-se mais de 10 anos para que tivesse estudos específicos para as leis, que, como o Marcelo menciona, é uma dimensão de avanço, porque lida para driblar um quadro de desigualdade social, sobretudo em relação ao direito à habitação, ao direito a um espaço urbano de qualidade, com infraestruturas. E Marcelo também lembra, né, que diante de um diagnóstico se percebe, olha, se tem uma zona da cidade dotada de boas condições de infraestrutura, aquém do que se poderia consolidar enquanto imóveis, lançamentos imobiliários, projetos habitacionais e até comerciais, mas por uma conjuntura socioeconômica, histórica da cidade, o mercado imobiliário aponta para uma outra área. Então, lógico que não era o papel do Marcelo fazer esse detalhamento aqui, mas vocês sabem, podem estudar nessa formação do que é a cidade de Fortaleza, para a gente compreender as diferenças entre as localizações. Né? Aquela história do espaço não é só o espaço absoluto, ele é relativo e é relacional. Então, qual é o conteúdo social dessas áreas? Então, por que o mercado imobiliário, que tende a atender os interesses dessas famílias e segmentos sociais com mais alta renda, como o Marcelo disse, por que eles apontam para eixos específicos que ainda não são dotados de infraestrutura, ou seja, que vão pressionar ainda mais a administração pública a fim de alocação de recursos do orçamento, né, que é uma outra discussão de planejamento, aonde você vai alocar os recursos públicos para, primeiro, garantir a gestão do espaço urbano, mas também prever um espaço urbano melhor, né, sobretudo para aqueles que o Marcelo coloca, das áreas de risco, infelizmente dessas áreas ambientalmente vulneráveis, mas que são ocupadas, que também levam em consideração a dinâmica da pobreza que se instala na cidade, dos problemas históricos que não são resolvidos. Né? Mas eu só gostaria de frisar, porque a gente tocou nesses temas de maneira mais rápida, mas com outro enfoque ao longo da disciplina, e Marcelo agora trouxe exemplos, e mais do que exemplos, né, contribuiu bastante. Então, Marcelo, eu vou te fazer aqui algumas perguntas, né, os colegas, depois o Wesley levantou a mão, ele pode falar. Eu vou começar fazendo dos alunos, e aí depois você, Wesley, que é o nosso colega do mestrado, pode falar. Por exemplo, Marcelo, Wesley Tavares, ele pergunta, Marcelo, o que é levado em consideração quando se decide fazer um zoneamento? E aí, André... Pode falar, Marcelo, por favor. Não existe um padrão, né? Não existe o que é certo e o que é errado para fazer um zoneamento. Mas o que nós identificamos como fundamental é que para você fazer um zoneamento, você tem que conhecer a sua realidade o mais profundo possível. Então, assim, não existe um conjunto de objetos ou de estudos que você possa dizer que é um padrão. Não.
cada cidade é uma cidade. O que eu posso recomendar é, de acordo com a nossa experiência que nós tivemos no plano diretor participativo, é que você precisa conhecer a sua cidade através de diagnósticos, só que esses diagnósticos não podem ser tão superficiais, não podem ser descolados, ou que eles sejam similares a outros diagnósticos elaborados em outras cidades. Não dá. Então, assim, foi por isso que nós optamos por fazer um diagnóstico geoambiental, para conhecermos a nossa realidade, para conhecermos a nossa capacidade de suporte do nosso ambiente, e um diagnóstico socioeconômico das nossas características. Então, assim, é importante tudo que você possa conhecer o máximo possível para elaborar um plano diretor, é melhor. Então, nós tivemos conversas com vários segmentos, com várias instituições, fizemos vários estudos. Mas o que eu trouxe para mostrar aqui para vocês foram os mais importantes, digamos assim, que foi o diagnóstico geoambiental, que dá um retrato do nosso sistema ambiental, né, do nosso meio, né, que dá a capacidade de suporte ou não de uso, é uma coisa bem física mesmo, bem de capacidade de suporte, e o diagnóstico socioeconômico, ou seja, a nossa cidade ela tem um substrato, mas tem também funções sociais que se desenvolvem nela. Então, essas funções sociais, elas precisam ser compatibilizadas, né, para que haja um maior desenvolvimento mais pleno dessas funções. Marcelo, outra questão aqui, agora os colegas estão participando. Podem fazer questões aí, tá bom, pessoal? Que eu acho que é uma forma de prestigiar uma pessoa que faz uma apresentação, tem todo um cuidado para estar conosco nesse momento. O Lucas, ele faz uma pergunta que tem a ver também com o que o José Luiz fez, que é em relação ao que você mostrou sobre decisões e a participação popular, né? Então, o Lucas pergunta, um referendo não poderia ser uma solução diante desses impasses, como você falou aí, do que foi pactuado e depois do que foi decidido na Câmara de Vereadores? E o José Luiz diz, como é realizada a participação da população, de habitantes daqueles setores da cidade aonde o plano, né, propõe algo, como você mencionou há pouco, Marcelo? Bom, isso é uma parte do plano que eu me envolvi, mas não me envolvi tanto, mas tenho algum conhecimento disso, certo? Essa pactuação da sociedade, ela exige um tratamento específico. Então, assim, do ponto de vista da equipe que eu estava trabalhando mais com a equipe do diagnóstico geoambiental e do diagnóstico socioeconômico, mas nós fazíamos intercâmbio, nós íamos para algumas assembleias, para participarmos dos congressos que teve na época, certo? E o que eu posso dizer é o seguinte, todo esse conjunto, nós chegamos até a fazer no congresso uma leitura da sociedade, né? Isso aí por si só já é um outro aspecto a ser abordado, né? Onde foram feitos uma leitura de determinados aspectos da cidade, e essa leitura a gente conseguiu sistematizar em alguns pontos para atendimento do plano. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, às vezes um elemento que é pactuado socialmente, quando chega na hora da decisão, quem decide mesmo, né, pode decidir de forma diferente. A gente sabe disso, né? Então, assim, nem sempre o que a gente pactua socialmente, que vieram das assembleias, que vieram dos congressos, quisera eu que isso se transformasse diretamente em lei, né? Mas não se transforma, né? Não se transforma, se transforma apenas em um desejo que é comunicado a uma outra esfera dentro da nossa estrutura democrática, que é ela que, na verdade, que vai decidir, né? Aí que entra o que o Alexandre fala, né, dos nossos agentes sociais, né, que vão medir forças, né, no momento decisório, e aí tem a decisão.
Marcelo, uma outra questão ainda sobre as EIs. Os colegas ficaram muito curiosos, né? Aí eles perguntam sobre essa questão da transformação das EIs. Eu imagino de inseri-las ou não, de incluir mais ou menos. Né? Ele vai dizer, quem tem essa decisão de fato é o poder público, ou seja, qual é o lugar da participação popular, né? Da pressão popular. Aí a Andreina faz mais ou menos a mesma pergunta. Ela gostaria de saber qual é o nível de interferência do setor privado, né, para demarcação ou não dessas leis. Todos os setores, durante a elaboração do plano, eles foram bastante atuantes. Né? Então, logicamente que umas ex de vazio, que impacta diretamente uma propriedade particular, esse proprietário dessa terra particular, ele vai ser prejudicado por conta disso. Né? Mas o que o plano diretor avalia não é se aquela pessoa vai ser prejudicada ou não, e sim o benefício que a gente vai ter com a política pública, com o alcance da política pública proveniente daquela intervenção. Só que na hora de medir forças, né, é um estica e puxa danado, né? Quem já acompanhou alguma pauta na Câmara Municipal, de Assembleia Pública, que já acompanhou isso, sabe que é um debate bem caloroso, e muito interessante. E muito interessante. Marcelo, o que é que você acha? Isso aí foi até discutido em relação à administração. Ainda nessa questão, aí eu passo a palavra para o Wesley Anjos. Quando a revisão do plano diretor parou, né, em virtude da pandemia, foi acionado pela promotoria, teve que parar, né, em virtude, inclusive, da ausência de participação, ou questionamento da participação no desenvolvimento dessa revisão. Mas eu até lembro dos trabalhos do Rodolfo Góes, junto com o Renato Pequeno, quando eles estudavam as mudanças na LUS, né, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que essa é de 2017, se não me engano, e o próprio Fortaleza 2040. E aí o Rodolfo pôs em questão a ideia da participação, porque, à época, a secretária que é até arquiteta, né, esqueci agora o nome dela, acho que era a Águida. A Águida Muniz, né? Ela defendia muito o uso das tecnologias, como blogs, esses canais virtuais, né? E isso, lógico, foi bastante criticado pelos movimentos sociais, porque enfraquecia essas tensões que as assembleias provocavam. O que você pensa do uso desses mecanismos de captação da vontade popular e supostamente e influenciando decisões técnicas ou indicação de certas necessidades populares? Aí, na sequência, eu passo para o Wesley, por favor. Eu acho que a integração do conhecimento técnico-científico com o conhecimento social, da vivência social, é fundamental. Durante a elaboração do plano, a equipe que estava à frente dos processos participativos utilizou um canal do orçamento participativo, na época, que era bem atuante e bem territorializado. Então, utilizou esses canais das reuniões do orçamento participativo para elaborar também as reuniões do plano diretor, revisão do plano diretor. Então, eram momentos riquíssimos, onde a comunidade ia lá expor, né, as suas carências, as suas necessidades, os seus anseios, as suas angústias, né? E isso contribuiu de forma muito boa na elaboração das EIs, principalmente das EIs, né? Porque aí nós podemos identificar que a carência não é só uma carência de habitação, né? Existe uma carência de um conjunto de outros equipamentos, principalmente relacionadas à educação e trabalho, que eles são completamente carentes disso, né? Então, e isso ficou muito claro durante o orçamento participativo. Então, resumindo, né, é importantíssima essa integração do conhecimento técnico e científico com a vivência
social, do dia a dia, das comunidades, a gente participar disso é muito importante. A gente sair da nossa caixinha, né, que a gente está acostumado, e agora que a gente está dentro das caixinhas mesmo, né, e a gente tem que sair de dentro dessa caixinha e ir para a comunidade e perceber o que é que está acontecendo lá. Então, a partir desse momento, realmente é um aprendizado enorme e fundamental no plano. E eu entendo que se você dissocia esses dois elementos, o plano fica incompleto, não dá. Eu acho que você tem que promover cada vez mais os processos participativos, não só no planejamento do plano diretor, perdão, mas também na gestão urbana. Né? Incluir a participação na gestão urbana é fundamental. Wesley, pode falar, Wesley, fica à vontade. Desculpa, mas é que eu priorizei a fala dos meninos, mas pode ficar à vontade. Imagina, professor, com certeza os alunos têm prioridade na disciplina. Eu queria também, como o professor já fez, né, agradecer a fala do Marcelo, foi muito bom ver que um colega arquiteto, mas que migrou para a geografia, tem tanta coisa para dizer, algo que eu estou migrando agora e para mim está sendo muito agradável também. Eu imagino como tenha sido para ele quando ele fez essa migração, começou essa migração, né? Não que ele tenha deixado de ser arquiteto, longe disso. Mas, enfim, eu, no meio da apresentação, não quis interromper, mas eu fui anotando algumas coisas que eu queria pontuar e perguntar ao mesmo tempo. Em relação às EIs, por exemplo, quando ele mostrou o mapa das EIs de vazio ali do Papicu, né? Para além da redução das EIs, do perímetro das EIs, também o plano diretor adentrou com um aditivo dizendo que enquanto as EIs de vazio não fosse regulamentada pelo poder público, a cada ano seria doados ao mercado, digamos assim, ao zoneamento, ao macrozoneamento, seria doado 5% do território de algumas EIs de vazios. Então, a gente já pode perceber que isso, salvo engano, foi aprovado em 2012 para 2013. Então, já são aí uns 8 anos que, a cada ano, um pedaço das EIs de vazio digamos assim, abocanhada pelo mercado imobiliário, né? Enfim, só uma das complementaridades que eu lembrei durante a fala do Marcelo. Mas o que eu queria mesmo perguntar, além de pontuar e perguntar, era mostrando para os meninos, né, como o Marcelo apresentou tão bem esse processo do zoneamento, né? Mostrou o zoneamento ambiental, de onde veio e como ele foi construído até onde ele chegou, mostrou a questão do macrozoneamento urbano, apoiado no tabuleiro, né, nas zonas de tabuleiro, que são zonas menos agressivas para a construção civil, mostrou a questão dos zoneamentos onde eram zonas prioritárias, onde eram zonas de mais restrição, enfim, acho que ficou bem claro para os alunos entenderem como o zoneamento ele é um balizador da construção e dos processos que a cidade vai viver dentro daquele período de vigência do plano diretor. Mas eu queria perguntar ao Marcelo o que ele está, digamos assim, o que vai vir por agora, né? O que a gente está vivendo por agora e qual é a leitura, a primeira pergunta é essa, qual é a leitura que ele tem enquanto uma pessoa que atuou no processo da revisão do plano diretor de 2009, qual é a leitura que ele tem do processo de revisão atual, né? Quando a gente tem claro conhecimento que a gestão antiga, passada, estava muito mais interessada em fazer um plano ali, fazer todo um recorte de plano na sua gestão, né, na sua própria casta, e só depois, com esse documento muito mais feito, abrir para discussão com a população. Isso, no meu entendimento, não configura participação, mas, enfim, né, cabe da leitura de cada um. Uma das perguntas era essa, outra se ele tem alguma leitura, algum entendimento em relação ao processo que as leis pode passar de perda a partir dessa revisão que está vindo agora, do plano diretor. Tendo muito, muito baseado, né, entendendo que a gestão tem muito mais interesse em fazer com que o Fortaleza 2040 seja digamos assim, um preâmbulo, um abre-alas do que o plano diretor que vai ser revisto possa ser, né? O Fortaleza 2040 foi feito com esse interesse, né? Que os direcionamentos que ele pontuou pudessem ser abraçados a partir da revisão do plano diretor. E se, na leitura do Marcelo, às vezes está sofrendo qualquer uma das três, né? Tanto de conjunto, quanto a de ocupação, quanto a de vazio, está sofrendo pode sofrer algum tipo de perda ou algum tipo de
ameaça forte vinda aí dessa possível revisão. Era mais nesse sentido. Respondo logo ou... Sim, fica à vontade, Marcelo. Sim, fica à vontade. Wesley, é uma questão mais de depoimento, né, de impressão minha, né, do processo. Bem, eu que participei ativamente e de forma bem presente no processo de elaboração do plano de 2009, o que eu pude perceber é que os processos participativos, eles tinham falhas, mas era um processo bem transparente e bem aberto para a participação das pessoas, certo? E foi utilizado o instrumento do orçamento participativo, à época, como eu já falei, que tinha uma capilaridade muito grande para ir nas comunidades, né? Então, assim, eu posso falar pelo que eu passei, pelo que eu presenciei, né? O processo que estava acontecendo agora, não conheço ele de forma profunda para falar como é que estava vendo os processos, certo? Se estava vendo um processo participativo ou não. Mas eu me lembro bem, e isso foi muito marcante, um congresso que nós tivemos do plano diretor, nós fizemos um congresso e que estava na mesma sala o presidente do Sinduscom, junto com o líder comunitário lá de uma determinada comunidade. Então, assim, e esse enfrentamento, do ponto de vista construtivo, né, não do enfrentamento negativista, né, da batalha, mas do enfrentamento das ideias, foi um campo riquíssimo e muito bom, né? Então, assim, a leitura que eu faço do que passou para o agora, eu não posso lhe dizer com certeza, porque eu desconheço o agora, tá? Eu não estava participando de forma presente, né? Eu estava acompanhando mais a nível de notícia e tal, mas o que eu pude presenciar do de 2009 é que, pelo menos com relação à participação, ele foi um processo bem amplo, né? E bem receptivo, né? Dessa participação de todos, né? Eu não estou dizendo só de participação de determinados segmentos, participação só dos mais carentes. Não. Foi um processo amplo, participativo e aberto a que todos pudessem participar e expor, né, os seus critérios, os seus anseios para a cidade, né? Eu acho que essa contribuição foi muito boa. E com relação às ex, eu acho que eu vou puxar aqui um pouco do que a Aldaís Sposati fala lá na apresentação dela, é que nós temos que, e isso faz parte da nossa tarefa enquanto educadores, né, futuros educadores, de empoderar essa sociedade, essas pessoas, né, de tudo que acontece na cidade e do que elas precisam reivindicar, né? Isso aí faz parte da nossa função de educador. Então, assim, se algum de vocês vierem a ser professor de escolas, de qualquer faixa etária, é função de vocês implementar essa potencialidade na comunidade e nas pessoas que vocês estão lidando, né? Então, assim, isso é uma tarefa nossa de educadores. Eu acho que isso é bem importante. O poder público, aí você vai falar da gestão, né? Aí a gestão é um outro elemento que você tem que avaliar a parte, né? Porque aí envolve questões políticas, envolve outras esferas que não só necessariamente o do empoderamento social e da participação social de forma mais ampla. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, é que cada agente social tem o seu poder de persuasão. Cada um tem o seu poder. O que a gente precisa é saber explorar, né, e identificar as potencialidades de cada um.
Eu acho que é isso. Eu acho que eu tive uma leve queda aqui da minha internet, voltei agora, não sei se outra pessoa fez, eu perdi acesso ao chat, não sei se outra pessoa fez algum tipo de pergunta. Se não, eu acho que até pelo horário, a gente já tem que encaminhar para o final, o Marcelo tem outras atividades, né, e eu acho que ele já respondeu as perguntas que foram feitas. Eu acredito que os colegas aproveitaram esse momento, essa introdução interessantíssima, apoiados. Inclusive, Marcelo, você fez a apresentação inicial do Marcelo Lopes de Souza, e foi exatamente esse livro que a gente encaminhou para que eles lessem. Que Uma bom. parte, né, não dá para ler todo o livro, mas que eles já ficam sabendo que existe. Esse é o papel da disciplina, né? Dizer que existem textos, dizer que existem as possibilidades, e que, como nós estamos na universidade, também tem que fomentar essa dimensão da autonomia que você destacou, né? A capacidade dos estudantes construírem suas agendas de pesquisa. Eu acho que, pelo que você coloca, né, cada um deles que agora está no quarto semestre vislumbra como a geografia humana, a geografia urbana e esses conhecimentos atrelados, lógico, a entendimento da legislação, a entendimento, por exemplo, da lógica ambiental do território, isso tudo pode contribuir para que no futuro próximo eles estejam, como você disse, estejam compondo equipes, né? Equipes multidisciplinares, equipes que estejam aptas a elaborar planos tecnicamente muito bons e socialmente criativos, né? E socialmente utópicos, capazes de mudar situações. Isso seria o ideal, né? Então, eu agradeço muito, Marcelo. Passa você nas suas palavras finais e espero que os colegas tenham aproveitado esse momento e, desde já, a gente se coloca também à disposição quando precisar e ficamos sempre muito gratos pelo seu aceite e muito felizes pela sua fala. Mas a palavra é sua para as suas considerações finais. Joia, Alexandre, só para agradecer, é sempre na verdade, uma honra para mim quando posso participar de, de reuniões, de aulas, né, para divulgar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né, dos nossos conhecimentos, né, e me coloco aqui à disposição, de antemão, de qualquer um de vocês, do próprio Alexandre, como já me coloquei, né, para participar de outros eventos, não tem problema não. E já adianto também que eu já vou disponibilizar aqui a apresentação aqui para o Alexandre passar para vocês. Muito obrigado, Marcelo, muito generoso. Vamos pensar aí depois de você apresentar a sua pesquisa atual de doutorado, que não deu tempo de você falar, que é muito rica também, que explora outras questões, lá com os colegas do LAPU, né? Então, tem muita gente do LAPU que tem interesse nessa temática, na graduação, no mestrado, ou no próprio doutorado, que eu acho que é sempre bom dialogar. Você tem sido orientado pelo Jader, e o Jader também é bem próximo às discussões do LAPU, está no observatório, então tudo isso vai ser muito interessante para todos, né? Tranquilo. E é isso, pessoal. Vamos finalizar por hoje. Voltamos na próxima terça-feira. Desejo a todos vocês muita saúde, muita vacina e bons estudos. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, professor. Tchau, Marcelo. Tchau a todos. Amiguinho, tem um grupo, ou tem uma emissão nova que fala